Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Logística Empresarial e Engenharia de Tráfego, tá? Bom, hoje é a nossa primeira aula, né? A gente tem um total de 12 encontros aqui nessa disciplina, tá? E vamos aí desenvolver o conteúdo do livro didático de vocês. Então, né, primeiramente, aqui para ser um pouco mais sucinto, eu vou apresentar brevemente meu currículo, né? Meu nome é José Augusto, né? Eu não sei se vocês já me viram de alguma outra disciplina, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sou engenheiro civil, me formei em 2016, né? Fiz mestrado na Universidade Estadual de Londrina, na área de engenharia civil, né? Agora curso também doutorado na Universidade Estadual de Londrina na área de engenharia civil. Também fiz pós-graduação em docência no ensino superior, tá bom? Bom, essa disciplina, pessoal, ela é uma disciplina bem ampla, né? Bem abrangente, ela trata de muita coisa. Então não é que é difícil, não é um conteúdo complexo de maneira alguma, é um conteúdo muito grande, muito abrangente, sabe? Então eu sempre falo pro pessoal para dar uma lida, né, no livro didático, fazer resumo, todas as aulas, porque a gente vai partir de um ponto e vai chegar a um ponto muito maior, né? Então eu vou apresentar para vocês, né, o escopo do que a gente vai aprender, para vocês entenderem o quão grande isso é. Nessa disciplina primeiro que a gente fala assim, professor, né, chama Logística Empresarial e Engenharia de Tráfego. E aí o professor fala, o professor dá a impressão que pegaram duas coisas, né, que são separadas, que logística empresarial é uma coisa, engenharia de tráfego é outra, e aí uniram ela para fazer uma disciplina só, né, para não ser duas. Na verdade, não é bem assim, tá? A logística empresarial, ela caminha junto com a engenharia de tráfego, né? Aqui chama engenharia de tráfego, você poderia chamar engenharia de transportes ou gestão de transportes, né? A gente fala engenharia porque a gente está dando missão para engenheiros, então a gente acaba entrando em questões de projeto, e aí a gente, né, tem que denominar como engenharia. É o fato de você criar, de você engenhar algo, a gente entra como nome de engenharia. Mas, de maneira geral, né, ela é uma área que são duas coisas que não caminham separadas, né? Não tem como eu ter logística sem eu ter uma logística empresarial, uma cadeia de suprimentos, sem eu ter tráfego, sem eu ter transporte envolvido. E para o transporte precisa da logística para que ele possa ter função, né, aplicada. Então, não são conceitos distintos que foram juntados para formar uma coisa só, né? São conceitos que caminham aí intrinsecamente, né, entrelaçados, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui com a ementa. A gente vai ter quatro, né? A gente tem quatro unidades de ensino, cada uma com 3 sessões, né? Aqui tá falando que tem 4, mas essa última aqui de todo mundo, ó, deixa eu só ligar aqui. Essa última aqui, ó, que é só um tópico, ela sempre tá junto aqui da 3. Tá, então na verdade são 3 aulas para cada um. Então totalizando 12. Tem 4 unidades, cada uma com 3 sessões. 3 vezes 4, 12 aulas, que é o nosso total de encontros, tá bom? Então a gente começa, né, a primeira aula com introdução a conceitos, né, de logística e de transporte. Vamos entender o que que é isso, já que a logística empresarial e engenharia de tráfego, né, uma fala de logística, outra fala de transporte. O que que é logística, o que que é transporte e como que essas duas coisas estão juntas, né? Já na aula 2 a gente vai partir aí para um pouco mais a fundo, só que ainda na logística. Vamos falar de logística reversa, de modais de transporte. A gente vai entender que a logística, né, vamos complementar a ideia de logística, entender o que é logística reversa, qual que é a função dela, como que ela funciona no meio de tudo isso, e vamos falar um pouquinho de quais são os modais de transporte que estão atuando para que esses sistemas logísticos consigam existir. Né? E aí a gente já começa aí pegando o gancho de novo, né? Então falei de modais, agora vamos entender esses modais, né? Então a gente começa da ideia geral e vai cada vez mais aprofundando. Então vamos falar quais são os modais de transportes, o modal aéreo, ferroviário, rodoviário, fluvial, dutoviário, que não está aqui, mas a gente vai falar um pouquinho. Né? E a gente vai começar a entender isso e vai entender assim, a primeiro momento, né, o que são, quais as vantagens e desvantagens de cada um e onde são aplicados. Ponto. Vai ser só assim. Aí quando a gente vai para a unidade de ensino 2, a gente já sabe o que são esses modais, tem uma ideia de onde são aplicados, agora vamos entender especificamente como que cada um deles funciona, quais a gente pode ou não escolher, para quais
situações, quais são as vantagens e desvantagens, quais são as nuances de cada um deles. A gente começa com uma aula só do rodoviário, falando das leis, das classificações de frota, classificação de veículo, lei da balança, composição de custo para frete, renovação de frota, transporte rodoviário, os principais aspectos que a gente tem quanto a isso. Vamos entender por que o Brasil tem toda essa questão aí de transporte rodoviário, né? Porque o Brasil é um país que todo o seu modal de transporte, né, toda a sua grande parte da participação de transporte de cargas de passageiros, ela está toda centralizada no modal rodoviário. Por que que isso é ruim, né? Vamos falar da greve dos caminhoneiros, né, de como que isso afeta, de por que que essa, né, unimodalidade não é legal. Vamos falar do transporte ferroviário depois, que é uma aula específica, né, dos corredores ferroviários, do impacto econômico que o transporte ferroviário pode trazer, da malha ferroviária brasileira, né, dos aspectos. Por que que o transporte ferroviário era tão importante há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e hoje ele é deixado de lado, né? Depois a gente tem uma aula de aéreo e de fluvial, né, que eles são menores, então dá para falar meio quase junto. Então, quais são os tipos de carga específicas para o aéreo, principalmente, que é o mais caro, o fluvial? Por que que o Brasil não tem tanto transporte fluvial, se a gente tem uma malha hídrica enorme? Era para ser um dos transportes mais usados, né? Todas as leis, tarifas, nuances de aplicação desses modais, pontos positivos e pontos negativos, com certeza, não preciso nem falar. Né? E aí a gente entendeu, né, que é a logística, como que a logística funciona, por que que eu tenho que ter modais atuando nela, entendemos as nuances de cada modal, e agora a gente vai partir para a unidade 3, vamos falar agora de engenharia de tráfego, já tenho a base, né, agora vamos entender o como que é, né, como que se engenha tráfego, o que são os elementos de tráfego, né, os estudos de características de tráfego, operação, planejamento de como eu vou fazer que esses modais funcionem, né? Então, o estudo das características de projeto, característica fundamental de motorista, pedestre, veículo, classificação básica de alguns veículos, normas para projeto, características operacionais, projeto geométrico, tá? Ambiente, volume de tráfego, densidade, relação. Então, a gente vai aprofundando e vai entendendo, né, coisas da via, coisas dos tipos de veículo, do sistema de gestão. E aí, até aqui a gente falou muito de carga, né? Até aqui a gente vai estar falando muito de carga, de commodities. A gente não vai estar falando de transporte de passageiros, mas a logística de transportes, né, engenharia de tráfego, ela não se restringe só à carga, né, a transporte de soja, milho, trigo, grãos, commodities ou até produtos de maneira geral. Ela também vai para o transporte de passageiros, né, isso também é um ramo importante. A gente vai entrar agora no último, então, num outro conceito mais aprofundado, que a gente vai começar a falar de transporte urbano, do tipo de sinalização que tem que ter, os tipos de obra que existem, dos dispositivos de sinalização, todos, eu não vou nem ficar falando que a gente vai ficar muito tempo, né? Sinalização de obra, dos cuidados que tem que se ter, e do transporte urbano público. Entender como que a gente faz hoje, né, em certas cidades do Brasil, que são muito, são cidades aí que a gente não tem mais como controlar, né, o nível de desenvolvimento urbano, que não tem mais como alargar a via. Como que a gente resolve, por exemplo, São Paulo, Curitiba, nas cidades grandes, como que a gente resolve um problema de gestão de transportes? Como que eu mudaria, né, o transporte de São Paulo para ele ser mais eficiente? Né, a gente começa a entender plano de transporte urbano, né? E aí vai, tá? Então, só para vocês entenderem, é muito ampla, né? Ela é muito abrangente e ela vai em nuances de cada coisa. Ao mesmo tempo que ela é ampla, ela é específica, sabe? Então, essa é a ideia, né, da dinâmica da disciplina. Bom, eu já deixo adiantado para todo mundo que pode ficar à vontade para tirar dúvida, para perguntar, né, para falar o que quiser, para comentar aqui durante a aula, não tem problema, tá? Não tenho problema nenhum com tirar dúvida. Muita gente fala, professor, não mandei dúvida durante a aula, porque eu estava com medo da minha dúvida ser muito boba, né? Ia fazer uma pergunta besta. Não, não existe isso, tá? Se tem dúvida é porque algo não ficou claro, se algo não ficou claro é porque a mensagem não chegou da forma que devia. Então, sempre tirem dúvidas, sempre perguntem, é muito importante, tá bom? Então, vamos lá, né? Pra ver se a gente tem alguma dúvida, algum comentário. Se a gente não tiver, a gente já começa. Então, por enquanto ainda não temos, né? Então, acho que eu vou começar, pessoal. A gente vai começar falando de introdução aos conceitos, né, de logística e de transporte, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de logística, né, e tal, por que que hoje eu preciso de logística nas coisas? Por que que hoje, quando eu vou gerir algo, qualquer coisa que seja uma obra, seja um sistema de transporte, uma agência, o que quer que seja, eu preciso de pensar em logística, né?
Hoje, gente, a gente tem uma coisa que chama globalização, que veio muito depois da evolução da sociedade que a gente teve, né? A gente tem mudanças muito drásticas acontecendo, a sociedade mudou muito drasticamente. Você pegar o mundo em 1980 e o mundo em 2020, esses 40 anos, eles são, assim, discrepantes, né? Eu, né, sou um pouco mais velho e tal, tem aluno aqui que seja mais novinho, nasceu em 2000, 99, tal, talvez não consiga tão ver, porque já cresceu inserido nessas tecnologias. Mas quem nasceu em 90, 91, 89, 93, você já olha e fala, meu Deus, né? Como que tá diferente da minha infância hoje? Você fica assustado. E imagina quem tem hoje, por exemplo, 50, 60, né? Que é mais velho, que nasceu um pouco antes, que viveu a vida adulta nesse mundo sem tecnologia, né? Sem internet, e hoje vive esse mundo tão conectado, tão rápido ao mesmo tempo tão líquido, né? Hoje o consumidor ele tem anseios, ele tem pressa, a gente tem pressa em tudo, a gente tem urgência em tudo, né? Então, se você, digamos que eu estou em 1990, eu quero comprar essa garrafa. Eu vou na minha cidade, digamos que eu moro numa cidade pequena, tem 3 lojas, então eu acabo indo na loja A, na loja B, na loja C. A que tiver mais barato eu compro. É isso, acabou. Agora, digamos que seja hoje, eu chego na loja e falo, nossa, tá R$ 50, né? Tá caro, vou ver na internet. Aí você pega o seu celular ali, naquele momento, digita na internet o valor da garrafa, tal, 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 tal. Vai aparecer, olha, aqui no site tal tá por 35, vou comprar aqui. Você já clica lá, comprar. Naquele lugar, longe da sua casa, você já compra, já chega no seu endereço em 2 dias. Né? Então, as lojas, né, as empresas, qualquer coisa que esteja no mercado hoje, tem um aumento de exigência muito grande, porque eu consigo comparar muitas empresas, comparar muitas coisas num âmbito de mundial, né? E eu consigo também comprar de qualquer lugar. Eu consigo pedir um produto de qualquer lugar em qualquer hora. Então a competição é muito maior, né? Isso porque a gente está mudando como perfil, as pessoas estão mudando o perfil. Automaticamente o mercado está mudando também, né? E aí antes a gente tinha um critério, né, que era atender a qualidade, né? Todo mundo pensava assim, vou vender o produto X, então ele tem que ter uma qualidade adequada para o meu cliente consumir, né? Vou vender o produto tal, ele tem que ter uma qualidade necessária para o cliente consumir, né? Legal, né? Tem que ter uma qualidade necessária para o cliente fazer tal coisa. Só que hoje, né, a ideia de qualidade, ela já é uma ideia não obsoleta, né? Não tem que ter qualidade, tem que ter. Só que qualidade, gente, né, atender a especificação técnica de um produto não é mais diferencial, né? É uma necessidade. Então, assim, quem fica preocupado com isso já está para trás, né? Hoje a gente tem exigências de sustentabilidade ambiental, de ciclo de vida do produto, né? De se o produto vai sendo descartado adequadamente ou não, logística reversa, a gente vai falar disso depois. Tudo isso veio porque outras empresas estão fazendo. E aí, se eu não faço, eu não estou competindo de igual, né? Então, o mercado mudou muito. Automaticamente, tudo que depende de logística, tudo que depende de vender ou depende de aprovação de uma pessoa, de um cliente, também mudou junto, tá? Então a globalização, ela faz o quê? O que eu já acabei de falar, né? Que eu consiga adquirir partes, né? Produtos de qualquer parte do planeta, né? Então a gente, por exemplo, pode ser a obra, pode ser o que seja, material de construção, pode ser um mouse, pode ser uma camiseta. Eu consigo comprar hoje uma camiseta aqui, eu posso comprar uma camiseta lá na Inglaterra, posso comprar uma camiseta na China, né? A gente está vendo muito aí o e-commerce, né, da China. A gente do Brasil comprando produtos da China que tem preços muito mais atraentes do que as lojas do Brasil. Né? E aí, para abrir uma loja no Brasil que vende produto X, tem que competir com uma empresa lá da China, que está inserida num outro contexto político, está inserida num outro contexto social, que talvez devido a isso consegue vender mais barato, que está sujeita a uma outra legislação tributária, né? Talvez tenha menos impostos, né? Então, é aí que tá a coisa, né? Tem que tentar sambar conforme a música tá tocando para você não cair. Né? Então, cada vez mais o cerco está apertando, no sentido que as empresas têm que tomar mais cuidado, têm que ser mais responsáveis, têm que fornecer um produto de muita qualidade para realmente cativar o cliente, né? Então, o ciclo de vida dos produtos é uma coisa que a gente vai falar também, né? Mas assim, adiantando, estão cada vez menores, porque a gente tem cada vez mais novas tecnologias, né? E a gente tem produtos que estão tendo uma obsolência programada cada vez maior para que consiga se inserir no mercado novas tecnologias, né? Um exemplo, assim, antigamente você comprava uma geladeira, né? A geladeira durava, sei lá, 20 anos, 15 anos com a mesma exata geladeira, né? Hoje,
né? Se você comprar uma geladeira hoje, em 2021, eu duvido que essa mesma geladeira vá estar com você em 2040, né? Daqui 20 anos. Não vai ter. Ela não tem essa durabilidade. E não é porque o produto não é ruim comparado ao antigo. Não, na verdade, as fábricas já fazem o produto sabendo que ela vai ter a vida útil X, ela tem uma obsolescência programada, né? Celular, tecnologia, computador, notebook, tudo é assim, né? Os produtos tecnológicos, eles têm obsolescência programada, né? Um certo tempo eles acabam aí entrando, ficando defasado e não dão mais para ser utilizado com eficiência. Aí você tem que comprar outro, substituir esse por uma nova tecnologia, né? Então, cada vez mais a gente tem esse aproveitamento de recursos, essa questão de não desperdiçar material, diminuir custo, né, produzir com maior eficiência e principalmente, né, quase isso é uma coisa que eu acho que nem precisava, né? Rolar é a questão de atendimento ao cliente, né? Então, a logística em si, ela é um fator impulsionador de mudança nas empresas, tá? É uma empresa que não tem logística, ela não tem geralmente um contexto que impulsione, ou um contexto aí que faça com que ela seja melhor no que ela está fazendo. Eu vou deixar o microfone assim, pessoal, porque como eu não estou usando fone, eu acho que dá para vocês me ouvirem tranquilo. E aí para de, né, porque tá doendo aqui minha orelha de apertar. Se caso ficar ruim, vocês me avisem, mas eu acho que tá tranquilo porque ele tá aqui perto da boca, então tá captando normalmente o áudio, tá? E apesar da logística parecer uma coisa assim, nossa, né? Então é uma coisa criada para empresas, né? É um sistema de organização específico para a indústria de empresas, para pessoas aí que estão trabalhando, né, com tal coisa, etc. Né? Na verdade, não. Né? Na verdade, a logística ela sempre existiu. Né? A logística ela existe em atos cotidianos, tá? Então, por exemplo, digamos que você vai guardar produto no armário, né? Eu tenho leite na minha casa já, aí eu vou no supermercado e vejo que tem uma promoção de leite. Eu falo, nossa, podia comprar mais um monte e guardar. Aí eu vou lá e compro uma caixa, ou duas caixas com 12 leites, 12 caixinhas de leite em cada uma, e levo embora, senão eu já tinha 6 em casa. Chego em casa, eu falo, bom, eu vou guardar esses leites novos mais pro fundo do armário e os mais antigos para frente, que vão vencer primeiro, para eu consumir primeiro o que vai estragar primeiro, e depois os outros. Porque se eu consumar pegar aqui aleatório, vai chegar uma hora que eu vou pegar um leite que tá aqui guardado, que ele venceu, foi estragado. Aí eu perdi produto. Então não adiantou nada eu economizar, sendo que eu vou perder produto depois. Então isso, o ato de eu pensar que eu tenho que ter um sistema de organização de armazenamento e de consumo desse insumo para que ele não estrague, é um ato logístico. Eu estou criando um sistema de organização, implementando e fazendo ele funcionar, né? Ah, eu tenho que trabalhar. Eu chego no meu trabalho às 9 da manhã, entro às 9 da manhã, então eu tenho que pegar o ônibus da minha casa às 8 horas, para descer no ponto lá no meu trabalho às 8h45, né, e às 9 eu estar pronto para entrar. Se eu pegar o ônibus das 8h30, ele vai chegar às 9h15, então eu vou perder, vou chegar atrasado, então eu já tenho que pegar o das 8. Então eu sei que eu tenho que acordar às 7 para eu tomar banho, não sei, tomar café, escovar os dentes, trocar de roupa, sair, caminhar até o ponto, esperar o ônibus para eu ir, né, com tempo de folga, 15 minutos de folga aí. E o ato de eu pensar que eu tenho que acordar, que eu tenho uma sequência de coisas para fazer, que essas coisas têm que ser feitas, né, em certa ordem, para que eu consiga dar tempo de pegar um transporte que não depende de mim, depende de um terceiro, para eu chegar no meu trabalho a tempo, é logística pura. Só que a gente usa isso no dia a dia sem saber que isso poderia ser aplicado para um ambiente empresarial. Então ela era usada, todo mundo sempre teve logística no dia a dia, todo mundo faz isso, né? Você aí em casa está fazendo, faz isso todo dia, a gente faz isso toda hora. Né, para eu vir aqui dar aula para vocês, eu tive que pensar, bom, a minha aula é tal hora, então eu vou ter que acordar tal hora, né, e tomar banho, tal, trocar de roupa, sair, demoro tanto tempo para chegar lá, e aí, né, cheguei lá, vou dar aula por tanto tempo, depois sair de lá, eu tenho que ir tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa, então eu tenho que me organizar. Né? Então, como que a gente define? Tem várias definições, né? Não tem uma, duas ou três, tem várias. Cada área meio que define de uma forma específica. Mas a definição geral, né, é um processo de planejamento. Então, eu planejo, eu implemento esse planejamento e controlo ele. O fluxo é armazenamento eficiente e econômico. Então, né, isso pode ser um fluxo, né, que é isso de ato de ir para lugares, pode ser um armazenamento,
né, de maneira eficiente e econômica, seja uma matéria-prima, seja material semi-acabado, seja produto acabado, bem como, gente, não só a coisa física, as informações relativas a cada uma dessas coisas, desde o ponto de origem, né, desde quando saia da matéria-prima até o ponto de consumo. No caso, a gente fala origem e consumo pensando em produtos que vão ser vendidos, mas como ela se aplica em tudo, eu posso pensar em que origem e consumo pode ser ponto de início até ponto final, né, desde o início do meu objetivo até o final dele, né, com o propósito de atender às exigências do cliente. É aqui que eu falo, tomem cuidado, tá? Porque nem sempre é só a exigência do cliente, né? A empresa também tem o viés dele nisso, né? Então não é só do cliente, como parece, tá bom? Aí tem outras definições, né? Por exemplo, Bauer Sox, Close e Cooper, né? Eles dizem que a logística de uma empresa é um esforço integrado. Por quê? Porque todo mundo tem que estar ciente disso, né, com o objetivo de ajudar a acrescentar valor para o cliente pelo menor custo total possível, tá? Então, acrescentar valor para o cliente, muita gente entende assim, ué, mas eu quero deixar mais caro. Não, valor e custo são coisas diferentes. Quando eu falo que eu estou acrescentando valor a algo, eu estou fazendo aquilo ser mais desejado, aquilo ser mais respeitado, aquilo ser mais cobiçado, a pessoa querer aquilo. E o custo não depende do valor. Eu posso ter uma coisa que tem mais valor e ser mais barata, como também pode ser mais cara. Isso não é uma coisa não é em função da outra, tá? Então a logística ela existe para satisfazer as necessidades do cliente, facilitando as operações relevantes de produção e de marketing, seja para produção, seja para a pessoa ter uma visão daquilo. Um exemplo que eu vou dar para vocês de valor e custo, né? Digamos que você tem uma empresa A que vende um carro e o mesmo carro é vendido pela empresa B. Duas marcas fabricam carros bem iguais, assim, sedãs, com as mesmas características, mesmos equipamentos. A empresa A é uma empresa que não é muito reconhecida no mercado, ela é nova, ela não tem uma base boa de clientes ainda, ela vende por R$ 100.000. A empresa B é uma empresa mais renomeada, que tem oficina em vários lugares e tarará, revende bem, não desvaloriza, tem mais confiabilidade. Não quer dizer que o carro da empresa A é ruim, ele é bom. Só que a empresa B ela tem mais chão, né? Tem mais tempo de mercado. Ela vende por 130 mil. Aí você vai ver estatística de venda, o carro da empresa B é mais caro e vende mais que o da A. Por quê? Porque apesar dele custar mais, ele tem mais valor agregado. As pessoas querem mais aquilo porque elas têm confiança nisso. É aí que está o marketing. Às vezes a produção dos dois é igual. Às vezes a qualidade de materiais dos dois carros é igual. Às vezes os dois não vão dar problema. Só que esse aqui vai desvalorizar na venda, esse aqui não vai. Esse aqui eu vou ter dificuldade para encontrar peça, porque a empresa não é tão difundida. Esse aqui não, eu encontro peça em qualquer lugar. Então, agregar valor é fazer aquilo, por mais que às vezes é um pouco mais caro, a pessoa querer pagar por confiança. Isso acontece em roupa, isso acontece em sapato, em celular, em loja, em serviços, em tudo, né? Então você pode agregar valor de você como profissional, ser um engenheiro respeitado, uma pessoa que todo mundo olha e fala, por mais que ele é mais caro, mas ele eu confio. Isso é ter valor agregado. Né? E tem gente que às vezes é mais barato, todo mundo fala, ah, podia ir nele, mas né, não tô com medo. Tá? Mas não necessariamente tem a ver com dinheiro, tá? Às vezes você pensa assim, e fala, ah, então o melhor sempre é mais caro. Nem sempre, às vezes o melhor pode ser mais barato também. Bom, então tem, né, uma outra definição, que logística é a parte do processo da cadeia de suprimentos, que planeja, implementa e controla eficientemente o fluxo e a armazenagem de bens, serviços e as informações, né, do ponto de origem ao ponto de consumo, ou ponto final, né, de forma a atender a necessidade dos clientes. Tá, então você falou para mim, professor, que logística é uma coisa, só que tá falando aqui já que logística ela é parte do processo de cadeia de suprimentos. O que que é cadeia de suprimentos, meu Deus? Então ela não é uma coisa sozinha, ela tá dentro de outra coisa? Sim. A logística é uma coisa dentro de um algo maior. Mas o que que é isso, né? O que que é essa cadeia de suprimentos? Então vamos lá, né? Cadeia de suprimentos nada mais é do que um conjunto de todos os processos, negócios, organizações, associados, tudo desde o fornecedor até o consumidor final, seja de um bem ou seja de um serviço.
Tá, e como assim, professor? Então a logística tem que ser aplicada só dentro da empresa e a cadeia de suprimentos é quando todo mundo está envolvido? É mais ou menos, né? Mas vou tentar explicar aqui mostrando a figura. Digamos que, por exemplo, você compra cimento, né? Qual que é a cadeia de suprimentos, né, do cimento? O cimento ele é fabricado do clinker, que é extraído da rocha, cimento Portland, saído de uma rocha que vai para um alto forno, queima, depois tem um processo que mistura pozolana, cal, etc, ensaca, vira cimento, pronto. Então vamos imaginar que é o cimento. Então tem o fornecedor. Quem que é o fornecedor? É a pessoa que vai lá na jazida, extrai a rocha, moe ela, né? Então tem um custo para fazer isso, tem um tempo para fazer isso, tem uma capacidade no local. Então tem que gerar uma logística disso aqui, né? Só que aí eu preciso da engenharia de tráfego. Porque isso daqui, para ir lá para o produtor, que é a empresa que fabricar o cimento e ensacar, eu tenho que transportar esse minério. Seja por trem, avião, caminhão ou navio. Isso vai ter um custo, um tempo, e vai ter opções. Tem lugar que eu posto todos, tem lugar que eu não posto nenhum. Né? Aí cheguei no produtor, que é o cara que vai realmente sacar e vender. Aí esse produtor vai ter um custo para produzir, para levar no alto forno, queimar no clinker, fazer ele virar cimento, tem um tempo que isso demora, tem uma capacidade que ele consegue fazer. Quando ele acaba de produzir e sacar, ele tem que mandar isso aqui para um centro de distribuição, que novamente vai passar por um meio de transporte, que tem um custo, um tempo previsto e uma opção. Pode ser que tenha um, tenha outro. O centro de distribuição, ele tem que manter um inventário, né? Tem que manter um estoque, tem uma organização, tem um sistema. Então tem um custo isso, tem um tempo de processamento de pedido, tem um nível de serviço que eu tenho que entregar. Aí eu tenho que de novo transportar até chegar no material de construção, que é onde aí eu vou lá e pego e escolho o cimento. Então entendem? Tudo isso, gente, é uma cadeia de suprimentos. Às vezes você atua só em um item desse, tá? Ou só no transporte, ou só na empresa. Mas tudo isso tem que estar organizado. Então a cadeia de suprimentos é uma cadeia de atividades. Eu tenho logística aqui, logística aqui, logística aqui, logística aqui, logística aqui, logística aqui. Então a soma desses processos logísticos, visando minimizar o custo de produção e de transporte, é uma cadeia de suprimentos. E aí os materiais podem vir tanto do começo para cá, como também podem vir daqui para cá, na logística reversa, que a gente vai ver depois. Né? E fluxo de materiais, informações e financeiro. Por quê? Digamos que eu estou extraindo um material que a jazida acaba. Aí o fornecedor para de fornecer. Eu tenho que buscar um fornecedor mais longe. Isso vai encarecer para o produtor. Tá? Se encarecer aqui, encarece aqui. Se encarecer aqui, encarece aqui. E se o cara daqui achou que está caro, ele quer saber por que lá atrás está ficando caro. Então o fluxo de informações ele é bidirecional. Tá bom? Então o gerenciamento disso chama gerenciamento da supply chain, né? Que é gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tá? Que é uma abordagem ampla de várias empresas envolvidas. Então, supply chain management é nada mais que gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tá? Então, a gente coloca várias pessoas para trabalhar em unissoma aí com tudo isso. Né? Então, qual que é a importância da logística, né, dentro das organizações, né? A logística ela vai tentar gerar valor agregado ao produto, né? Aquela coisa de fazer o produto ser valorizado, o produto que chega mais rápido, o produto que é produzido com melhor qualidade, é o produto que tem o menor prazo de entrega, né? E eu vou conseguir obter vantagem estratégica quando eu estou falando com competidores. A minha empresa é X, mas tal empresa não é. Um exemplo, né, bem simples, a Amazon. A Amazon lançou um serviço Prime, que você tem frete grátis em alguns produtos, que chega mais rápido. Aí você pensa assim, eu não vou pagar uma assinatura porque eles têm um custo maior de inventário, né? A Amazon tem um custo grande aqui, ó, né? Custo de inventário, porque eles têm que deixar esses produtos que eles entregam rápido em estoque. Aí eles cobraram uma assinatura. E aí eles falam, bom, mas se eu cobrar uma assinatura do cliente, o cliente vai falar, eu vou pagar uma assinatura de R$ 9,90 por mês, vai dar 120 reais por ano. Só para eu ter um frete grátis, sendo que às vezes eu compro uma coisa ou outra, então não justifica o cliente pagar, o cliente não vai querer pagar. Aí eles falam assim, bom, tem um outro nicho aqui que a gente pode se enfiar, que eles trabalham em tecnologia, vamos se enfiar no nicho do streaming, né? Streaming de séries, filmes, etc. E aí a gente lança também o streaming de música, né, que todo mundo tem. E a pessoa que paga R$ 9,90, ela ganha frete grátis do produto, entrega rápida, um streaming de música e um de vídeo. Gente, todo mundo quer. Porque aí você pensa assim, eu vou pagar porque eu quero ver série, porque eu quero ver filme, e além disso, eu ganho
a entrega. Ou o cara que ia pagar porque ele queria uma entrega, ele fala assim, eu vou pagar por causa da entrega, mas é bom porque também eu já ganho isso. Aí ele começa a ver uma série, ver um filme, ver uma coisa, aí ele fala, mês que vem eu vou cancelar. Aí mês que vem tá bom aquilo, né? E vai indo, a pessoa fica. Eles acabam ganhando dinheiro, porque essas pessoas nem usam sempre o Prime. Tem gente que compra 1 ou 2 vezes por ano. Ele não tá usando o Prime, mas ele tá usando o streaming, e ele não vai querer cancelar mais. Sabe? Então é muito esperto. Então a ideia é essa, sabe? É tentar ali se sair. Isso eu dei o exemplo da Amazon, mas tem X exemplos no mundo, tá? De saídas geniais assim. Né? Então, sempre tentar reduzir o custo para o cliente e aumentar o nível de serviço. A Amazon fez exatamente isso. Eles podiam ter ofertado um serviço de streaming, né, de música por um preço X, o serviço de vídeo por um preço X, e quem quer entrega Prime por outro preço. Então, somando tudo, ia dar 3 valores. Eles conseguiram, de alguma forma, juntar tudo num preço só, então ofertaram o melhor serviço para o cliente, mais coisa, né? Aumentou o nível de serviço e o custo talvez reduziu. Reduziu no sentido que o cliente que usa outros servidores tem que pagar no de música um, no de vídeo outro, e para ter frete grátis, outra assinatura. E aqui não, é uma coisa só que já engloba tudo. Então todo mundo às vezes fala assim, vou comprar isso no site X, mas eu já tenho o Prime da Amazon. Aí você vai lá no site X, o produto tá, por exemplo, R$ 40, mais R$ 3, mais R$ 10 de frete, dá 50. Aí você vai na Amazon e você tá lá, deu 42, deu R$ 48, ou deu R$ 51, né? 52, 50, é mais caro que o outro, quero dizer, R$ 55, vai. E o frete é grátis. Aí você vai olhar e fala assim, mas eu já pago a Amazon para isso, eu vou comprar do outro, né? Já estou usando isso aqui para ter isso aqui, então eu vou comprar aqui. Né? E aí as estatísticas deles só aumentam, né? Tanto é que eles estão entre as maiores empresas do mundo atualmente, tá? É possível fazer isso sempre? Não, tá? Não tem uma receita perfeita, a Amazon fez, eu tenho que fazer. Não. Pode ser que você não consiga, pode ser que não dê, né? Pode ser que você tente fazer isso e não dá. Mas não necessariamente isso é ruim, né? Não tem uma resposta exata. Pode ser que eu consiga agregar valor aumentando o meu custo, porque vai ficar mais caro, porque eu vou ter que agregar valor por meio de fazer algo para o cliente, né? Que outra pessoa não faça. Isso é errado? De maneira nenhuma. Se você conseguir agregar valor e conseguir chamar a atenção do cliente, ele que quer consumir com você, perfeito, agrega valor assim mesmo, né? Então não tem uma resposta exata, cada um tem sua saída, né? Cada empresa e consumidores demandam uma solução específica. Não tem uma receita de bolo, você tem que ver o que está acontecendo e ver o que você vai fazer com base no que você tem, né? Então, de maneira geral, gente, né, a ideia é que a logística, ela vai agregar valor de lugar, então ela agrega um valor de espaço, né, aonde que meu produto está, como que ele está sendo processado, né, como que está sendo feito com ele, etc. Então, ele agrega alguns valores, né? Em primeiro lugar, de tempo, né? Tempo no sentido de tempo de produção, tempo no sentido de tempo de preparo, tempo no sentido de chegar mais rápido, ou de ter um processamento mais rápido, eu pedir o negócio e andar logo, né? Ou tempo na produção, também sai, de qualidade, né? Da qualidade do produto ser muito boa e de informação. Tá? Então, às vezes, né, nem sempre o produto que você está vendendo é o melhor de todos, mas ele atende a certos quesitos que vão chamar a atenção das pessoas. Isso não só o produto, a cadeia produtiva em si, tá? Então, além de agregar os valores positivos para o consumidor final, a logística moderna ela procura também eliminar do processo tudo que não tenha valor. Um exemplo disso é, sei lá, você fala assim, professor, eu quero agregar valor num produto. Né, então eu vou fazer X. Você tem que ver o que realmente interessa para o cliente. Por isso que é importante conhecer o mercado com qual você trabalha. Não adianta, por exemplo, digamos que uma empresa vende um notebook, né? E o notebook custa aí R$ 6.000. E a outra vende o mesmo notebook por 10 mil. Só que a outra empresa vende notebook por 10 mil porque ele vem numa caixa de madeira, de mogno, com um estofado por dentro, com seu nome entalhado, e piriri, piriri. Vem um mouse com cristais e um teclado iluminado extra, e um fone de ouvido da marca X, caríssimo, e por isso tá R$ 10.000. Esse combo aí. Tá. Aí a empresa lá começa a vender um monte, o pessoal da empresa fala assim, nossa, a gente tá cobrando mais caro, a gente tá mandando um monte de coisa junto, né, tal.
Será que a pessoa que compra o computador, elas precisam realmente de vir um fone caro junto? Será que a pessoa que compra o computador, conhecendo o meu mercado, eu vejo que 80% das pessoas já teve outro computador, ou já tem outro computador, já tem mouse, já tem teclado? Será que eu estou perdendo tempo querendo enfiar isso na goela do cliente, por isso que ele não compra? Um exemplo bem escrucho, digamos que eu vou vendo garrafas igual essa. Aí eu pego e falo assim, olha, vou agregar valor, né? Vou colocar um pingente aqui que vem uma corrente de ouro pendurada na garrafa. Então a garrafa agora que custava 50 vai custar R$ 1.000, mas ela tem ouro, né? Eu vou andar com uma joia. A minha garrafa virou uma joia. Será que a pessoa que compra a garrafa térmica para ir para academia ou para usar para qualquer coisa, né? Ou garrafa que não é térmica, igual essa daqui, ela tá preocupada que a garrafa tem uma corrente de ouro, ela vai pagar R$ 1.000 essa garrafa? Lógico que não vai, né? Não precisa nem fazer pesquisa de mercado. Vai ter um ou outro, talvez, aí que compre, né? Mas não vai vender. Ah, não, agora eu tenho uma saída mais esperta, ó. Eu acho que, ao invés de eu fazer isso, eu vou pegar uma garrafa e vou fazer com que ela possa ser colocada no freezer, porque as outras não podem, a minha pode. E além disso, eu vou usar um plástico especial com uma tecnologia nova, que a garrafa, por mais que ela não é térmica, ela consegue manter a temperatura da água por até 2 horas. Então, para quem vai para academia, aí perfeito, que a pessoa enche ela com água, a água fica gelada o tempo todo que ela tá na academia. Opa! Aí vai ficar mais caro, vai, mas a minha garrafa é diferente de todo mundo. Isso agrega valor? Agrega. Então, essa é a ideia, tá? É eliminar coisas que não geram nada para ninguém e acrescentar coisas que realmente importam, né? Focar no que te interessa, tá? Então, para tudo isso acontecer que a gente está falando aqui, você tem que ter alguns princípios, digamos assim. Você tem que ter o right material, né? A right quantity, que eles chamam. A qualidade certa também é importante, tá? O lugar certo, né? São 8 R's, né? Right material, right quantity, right quality, right place, right time, right method, right cost, right impression. Então é o material certo, utilizar a quantidade correta desse material, a qualidade certa, o lugar certo para isso acontecer, em que tempo, método, custo e impressão. Não adianta nada eu ter tudo isso daqui, por exemplo, e o cliente não respeitar meu produto. Não adianta o cliente respeitar meu produto, tudo isso aqui, e a qualidade ser ruim, né? Então tudo isso tem que caminhar de maneira amarrada, né? Uma coisa não funciona sem a outra e elas todas juntas. E se você começar a focar só numa e deixar a outra de lado, realmente você vai ter problema, tá? Então, sempre lembra dessa questão dos 8 R's aqui, isso é muito importante. Deixa eu só ver se a gente tem alguma coisa aqui que eu tô falando, quando falando, não olhei se a gente tem comentário. Peraí. Ah, não, não tem, tá tranquilo até agora. Então, beleza. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, gente? Tá. Então, a missão da logística, agora eu trago uma definição um pouco mais tangente aqui para engenharia, né? Dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar certo, no tempo certo, nas condições desejadas, ao mesmo tempo que fornece maior contribuição à empresa, tá? Porque muita gente fala que a logística ela serve para agregar valor para o cliente se sentir valorizado, etc e tal. Gente, não caiam nessas ilusões, nada é feito de graça, tá? A empresa acrescenta logística, acrescenta as coisas porque eles lucrem mais, tá? Você acha que a empresa vai fazer uma coisa que o cliente vai se sentir melhor e ela vai ganhar menos? De jeito nenhum, né? Sempre aquela coisa, o cliente quando ele acha que ele está ganhando, quem está ganhando mais ainda é a empresa. Nada é de graça. Nenhuma empresa. Empresas não são filantrópicas, não são entidades. Quando a empresa é filantrópica, aí sim. Mas se não for, gente, se for fins lucrativos, nada. A empresa não toma um passo que não seja pensando em aumento do lucro. Tá? Isso aí é a realidade. Então, o objetivo central da logística é atingir o nível desejado do serviço pelo cliente pelo menor custo total possível. Nem sempre vai ficar mais barato que todo mundo, nem sempre é o mais barato de todos, mas a ideia é sempre tentar reduzir isso, tentar acertar essas coisas, tá bom? Então, o que é necessário, né, para que um sistema logístico funcione, né? Planejar um sistema que atenda a necessidade dos clientes, né? Então, eu tenho que pensar numa coisa igual eu falei da garrafinha, que realmente interessa para a pessoa que vai comprar.
Planejar um sistema, gente, treinar é capacitar o pessoal para exercer suas funções. Não adianta nada você, como chefe do setor, você, como, sei lá, pessoa responsável por algo, só você saber para que você está fazendo tudo isso. Você tem que fazer uma reunião, fazer uma não, fazer reuniões, né, no plural, e conscientizar a sua equipe de por que, que vocês estão atuando assim, por que, que isso é importante, por que aquilo não é importante, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, por que, que o papel delas é importante nesse sistema logístico. Se a pessoa não sabe o que quer, então ela vai fazer, para ela tanto faz, né? Tem que segmentar em etapas. Não adianta eu querer cuidar do mundo inteiro de uma vez. Segmentar, planejar e executar o serviço de acordo com os requisitos do cliente. Então, tem que pensar nas coisas separadas, fazer todo mundo funcionar bem separado. Porque se eu olhar para todo o processo de uma vez, você não consegue, né, desmembrar ele e entender. Tem que controlar custo para garantir a lucratividade de cada uma dessas operações que a gente está falando, tá? E tem também que fazer o quê? Realizar a previsão acertada, né? Vou dar um exemplo para vocês da Kodak, né? Como que é importante isso? A Kodak era uma empresa que trabalhava com. A gente vai falar da Kodak depois, eu acho. Mais para frente. Nessa disciplina e uma outra também que eu ministro. Mas depois tem o exemplo da Kodak. Mas a Kodak ela é uma empresa, né, que trabalhava com filmes, né, de máquina fotográfica. E aí eles eram o líder mundial disso. Só que começou a mudar, começaram a ser câmera digital, começou a ter câmeras diferentes. E aí todas as empresas começaram a correr para produzir câmera digital, a Nikon, Canon, né, Fujifilm, que era uma secundária, passou a ser uma das primeiras. E a Kodak bateu o pé e falou que não, que as pessoas sempre iam querer ter álbum de foto, que ninguém ia desistir disso, tá, 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 tá. Não quiseram mudar. O que aconteceu? O mercado mudou drasticamente, as câmeras de filme acabaram, viraram tudo digitais. Hoje, câmera digital nem quase vende, né? Porque o celular já vem com uma câmera muito boa, ninguém imprime mais foto. Hoje, você não imprime um quadro e dá para alguém. Você posta a foto na rede social, né? Isso é o presente de dar a foto, é você postar uma foto com alguém. Então, aí que tá, né? E aí eles não se adequaram e acabaram caindo. Eles ainda produzem filme? Produzem, porque ainda tem pessoas que têm o papel fotográfico, né? Que imprimem álbum de casamento, álbum de formatura, isso ainda acontece. Mas a participação de mercado deles saiu de ser a majoritária e passou lá para quinta, sexta, sétima colocação, olha lá. Tá? Então tem que prever, o mercado vai mudar, como que eu tô com essa mudança? Tem uma lei que fala, gente, nas empresas, que é a lei de Darwin empresarial, né? Quem sobrevive não é o mais forte, é o que melhor se adequa às mudanças que vão surgir, porque vai mudar, tudo muda, né? E adotar indicadores de desempenho, né? Conseguir ter itens que você consegue observar e verificar, olha, né? Não tá legal. Essa situação é um problema, gente, eu não vou passar para vocês, tá? Porque ela é grande, ela demora um monte pra gente desmembrar. Eu vou deixar como tarefinha para vocês lerem no livro de vocês, porque a gente tem que deixar o finalzinho aqui para dúvida. E ela é bem grande e ela, não, ela é muito aberta, no sentido de ela fala de uma outra área, tal, e eu acho que ela não agrega tanto, né? Eu acho que podia ser uma coisa mais focada. Então eu deixei no slide e tal, tem a mesma situação, problema no livro de vocês, então não precisa se preocupar, tá lá. Tá, ela demanda muito tempo de aula para fazer, que ela é muito grande, é um processo de pesca enorme. Então, convido a todos que leiam ela lá. Eu não vou passar aqui em aula porque ela vai ocupar muito tempo no final da aula. A gente vai ter que acabar a aula assim no último minuto do grito, tá? E não é legal fazer isso. Então, gente, eu tô aqui aberto agora para tirar dúvida, para vocês perguntarem o que vocês quiserem, então pode ficar à vontade, tá bom? Tô aqui disponível.
Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, tá tranquilo mesmo, porque eu vi que ninguém mandou nada, né? Todo mundo parece ter entendido, ter acompanhado tudo. A gente encerra então a aula de hoje por aqui, tá bom? Obrigado a todos pela atenção, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.